Então, pessoal, quando eu falo aqui de vamos bater um papo, eu vou falar sobre igualdade, eu falo da igualdade, aquela igualdade que muitas vezes não existe mesmo, né? Que não existe através de um Estado, através de uma classe social, através de um poder de Estado, através de bens materiais, né? Que você muitas vezes se coloca numa posição de inferior, porque aquelas pessoas se colocam na posição de superior, né? E acaba, por mais que você não se coloque na posição de estar nesse lugar de inferior, eles colocam você, ou você se coloca. Então, a igualdade que eu falo, vamos falar aqui no Vamos Bater no Papo, é aquela igualdade de harmonia, aquela igualdade de amizade, aquela igualdade de atenção, aquela igualdade de prestação de serviço, aquela igualdade, aquela equidade, principalmente de respeito ao próximo. Por quê? Porque já passei por várias situações dos locais, principalmente em empresas, que realmente eu já me senti inferior, eu já me senti menos. Porque as pessoas indiretamente, elas são tão soberbas, elas são tão superiores, elas se colocam em posição que você não se sente, não tem acesso, né? Importante. Se sente importante e acaba se colocando nesse lugar. Pelo jeito delas falarem com você, pela arrogância muitas vezes, né? Pelo desprezo muitas vezes, por não dar atenção, você acaba se colocando nessa posição. Eu quero deixar assim, claro, que quem estiver passando por isso, ou quem já passou por isso, tem que entender uma coisa, que essas pessoas, elas não são melhores do que você, porque elas têm uma posição melhor do que a sua, ou porque ela tem um carro melhor, porque ela é um chefe de Estado, porque ela é um grande empresário, porque ela é um presidente de uma empresa, né, ou um servidor, um gerente. Não, não são melhores. As hierarquias são para que nós não termos uma anarquia, na verdade, né? Então, a gente tem que respeitar. Vai sempre existir pessoas que vão estar em outra posição maior do que a sua, né? Mas vai existir algo que é muito importante, né? Que é você não se sentir assim. Vai existir, e tem que existir contato, e tem que existir a sua importância naquele local, e você tem que gostar e se valorizar como pessoa, como profissional dentro daquele local. A partir do momento que nós colocamos e nos temos uma posição e nos impor em certas situações, né, como essa, né, de pessoas que querem ser melhor do que a gente, se sente melhor do que a gente, porque tem uma posição melhor, a gente, quando a gente se valoriza, a gente não permite situação nenhuma que coloque a gente. Porque essas pessoas, elas acabam colocando direto ou indiretamente. Mas tem umas pessoas que têm ética, né? Por mais que estarem naquela posição, elas não vão querer te humilhar, elas não vão querer te desprezar, vão te escutar. Elas vão te dar atenção, de alguma forma. Né? De alguma forma querer te dar atenção. O crescimento dela ou não, mas vão te dar atenção. Tem outros que vão te respeitar, que não vão se achar superior, né? E que, por mais que estejam naquela posição, vão saber respeitar. São poucas, infelizmente são poucas pessoas que vão querer ter esse contato com você, ter esse respeito. Porque a maioria, você nem vai existir para ela. A maioria vai passar por você, não vai te dar nenhum bom dia. A maioria não vai nem saber seu nome e não vai saber nada sobre você. Ali dentro daquele local, né? Geralmente dentro da empresa, né? Dentro de uma função que você está exercendo. Então, a hierarquia é mais nas empresas, né? É mais nos governos, até muitas vezes dentro da sua própria casa. Tem irmãos que tem uma posição ou quer adquirir aquela posição melhor do que a sua, que vai querer também te colocar no lugar de inferioridade, certo? Não se sinta inferior a essas pessoas. Não se sinta inferior
a situação nenhuma. Tente reverter, tente olhar para você e dizer assim, olha, eu sou importante, eu sei fazer o serviço, eu sou uma pessoa, eu sou inteligente, que eu dou atenção, que eu faço as coisas direitinho. Sim, eu sou uma pessoa que tem um valor. Então, se coloque nessa posição, que essa posição aqui é para você se colocar. Quando a gente nos orgulha do nosso serviço, do que a gente é, do que a gente faz, porque isso vem com a maturidade, com o conhecimento, certo? A gente deixa essas coisas, esse listado, essas hierarquias, na posição delas, e nunca a gente vai se colocar numa posição inferior. Direta e indiretamente a gente não vai dar atenção, a gente não vai permitir que aquilo toque, nos toque e que deixe o serviço menos desconfortável, mais desconfortável na verdade, ou se isolar, ou ter vergonha, ou se sentir que você não é ninguém ou que você não é importante. Porque isso não é verdade, isso nunca vai ser verdade. Mas quando a gente começa a se colocar, você acaba aquelas pessoas se acham tão superior, tão melhores do que você acaba nem produzindo direito no que você faz, no que você está exercendo naquele momento. Porque vai te botar para baixo, vai te deixar triste, pode ocasionar uma depressão em você, você pode não querer se socializar por causa disso. Então, existem várias coisas que possam nos atingir por essa questão de hierarquia, por essa questão de Estado. Não se deixe levar de jeito nenhum por isso. Você é importante, você tem valor, e você sabe o que faz, você está ali porque você sabe fazer aquilo que te propôs a fazer naquele momento, naquele local. Então, por mais que a pessoa esteja em outro estado, em outro patamar, do que o seu, mas você é importante, você está ali para contribuir também com aquele crescimento, com aquela evolução. Porque aquela pessoa só está ali porque existem pessoas abaixo dela, para poder estarem ali também. E se você for tão bom, se você se dedicar bastante, se você se esforçar, você também vai chegar muito perto. Então, nunca se sinta inferior a ninguém, e a lugar nenhum, porque é muito triste a gente se sentir assim. E sempre se valorize, sempre se respeite, porque quando eu falo que é equidade, eu falo respeito, principalmente. Quando a gente, fulano não me deu bom dia, eu dou bom dia. Fulano não falar comigo, se eu preciso, eu vou falar com aquela pessoa. Lógico, se aquela pessoa não te der atenção de jeito nenhum, aí você fecha essa porta porque realmente não tem acesso. E a maioria das pessoas, com status maior, elas vão fechar e não vão te dar acesso. Mas entenda que você é importante. E se não te dão acesso hoje, amanhã eu vou querer ter essa porta vinculada a você. Porque a vida, pessoal, a vida, ela é muito justa para todos, sabe? Então não se preocupe, que no momento certo as coisas, elas vão estar nos seus devidos lugares, certo? Então hoje nesse Vamos Bater um Papo também é um desabafo das coisas que eu já passei, das coisas que eu já vivi e que eu não gostei por causa disso. Ter pessoas que têm um status melhor, de ter dinheiro, de ter um carro, de ter uma posição social, por idade, por tudo, gente. As pessoas querem se sentir melhor que você. Infelizmente, a inversão de valores que a gente está vivendo, e é no mundo conturbado, é no mundo com pessoas que realmente não olham o outro, não ligam para o outro, e querem a qualquer custo ser melhor e tentar de alguma forma estar numa posição melhor do que a sua. Faça o seu, se preocupe com você, que você pode, você consegue, uma hora a sua vez vai chegar, quem sabe essa posição aqui que você está, você vai estar muito maior do que você nem um dia conseguiu sonhar estar, e você vai estar, certo? Acredite em você.
Eu falo muito nisso, gente, porque eu estou há muito tempo e eu acredito muito em mim, eu acredito que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa, e que ninguém é capaz, e ninguém é capaz mesmo, né, de me colocar para baixo, me colocar em qualquer situação, posição que eu não mereço, né, estar, né, porque se acha melhor do que eu, ou porque tem uma posição melhor que a minha. Não vou permitir, não se permita alguém fazer isso. Estamos prontos para ter um papo, essa igualdade que não existe, mas que ela vai existir um dia, porque a gente tem igualdade não só material, não só de status, não só financeiro, mas sim, principalmente, de valores, né, de ética, né, de atenção, de prestação de serviço, né, de amor próprio, a gente tem, tá certo? Essa vantagem crítica da gente, tá bom? Então vamos bater um papo, até o próximo vamos bater um papo. Um beijo no coração de vocês.